Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Agradecidos somos a Deus pelo privilégio e oportunidade de estarmos reunidos aqui, na intenção de adorar, bendizer e exaltar o santo nome do Senhor. Sou grato a Deus por isso e ao meu pastor Jairo, que mais uma vez nos concede a preciosa oportunidade que torna o meu coração muito grato, porque este é o primeiro encontro de corais e o Senhor me dá esse privilégio. Muito obrigado, meu pastor Jairo, e agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos, todos aqueles que trabalharam, se prepararam para estar aqui, porque tudo nessa noite tem a finalidade de honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, que é digno de todo louvor. Quando foi me comunicada a oportunidade de estar compartilhando uma palavra com os irmãos nessa noite, eu entendo que o Espírito de Deus, que controla todas as coisas, me conduziu a refletir sobre um salmo muito conhecido e sugestivo para este tempo. Sugestivo porque nos reencontramos hoje para uma noite de louvor e adoração ao Senhor. A igreja se reúne para adorar a Jesus e bendizê-lo. Sugestivo também porque traz em seu conteúdo uma expressão grandiosa de gratidão a Deus. E afinal de contas, estamos findando o ano e até aqui nos ajudou o Senhor. Abra comigo a sua Bíblia. Eu quero ler 2 versos do Salmo 116. Salmo 116. Faremos a leitura do verso 1 e do 12º verso. O texto bíblico diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Eu vou ler novamente. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Versículo 12, 12º verso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Glória a Deus. Como diz o meu amigo pastor Sérgio, o versículo 12 já é o suficiente para ouvirmos e glorificarmos a Deus. Quando pensamos na grandeza do amor de Deus, como pensamos na grandeza da obra do Senhor nas nossas vidas, quando pensamos o seu cuidado constante e diário, quando nós olhamos para a grandeza do Senhor e olhamos para nós, não tem como não surgir um questionamento, uma introspecção diferente da do salmista. Enxergar a nossa pequenez, enxergar o quanto nós somos falhos, pequenos e limitados, e olhar para Deus, olharmos para o céu, olharmos para toda a criação. O que daremos nós a Deus? O que cabe fazermos a Deus, a esse Deus tão grande, que nos proporciona tantas coisas? Dentro desse questionamento, dessa reflexão do salmista, eu quero propor algumas coisas aos irmãos hoje. Creio que a grande maioria de nós já conhece a Deus, creio que a grande maioria de nós já ouviu alguma coisa, ou passou os olhos sobre este salmo tão lindo e tão profundo. Mas quando nós fazemos esse exercício de olharmos para as pequenas coisas e para as grandes coisas que Deus faz para nós, nós vemos que nós temos motivos de sobra para adorarmos a Deus de forma sincera e verdadeira. Nós temos motivos de sobra. O fato de estarmos vivos e termos chegado até aqui já é um motivo de sobra para glorificarmos e adorarmos ao Senhor.
pelo dom da vida, pelo saber que nossos nomes estão escritos no livro dos céus, porque Deus, em sua bondade, incluiu as nossas vidas em seus planos eternos. Você está aqui por um desígnio de Deus, o plano e o propósito de Deus te alcançou. É por isso que nós estamos aqui, firmados, enraizados, aleluia, no grande amor do Senhor. E quando nós lemos esses salmos, esse salmo exprime algumas coisas. Exprime o amor de Deus, exprime a gratidão do servo do Senhor que escreve, exprime o reconhecimento da obra do Senhor, e ele vai exprimir também, ou vai gerar no coração do salmista o compromisso, ou o comprometimento de uma vida de fidelidade a Deus, baseado em tudo que ele já viveu. Os irmãos percebem que o verso 1, ele vai dizer assim: eu amo ao Senhor, eu amo a Deus. E esse amor aqui não é um amor somente de palavras, ele não é só verbalizado. Os irmãos percebem na profundeza das suas escritas, quem já passou os olhos pelos versículos, e tudo que ele vai narrando, a descrição do salmista, ele vai falar com muita propriedade que ele ama a Deus. E fica para nós aqui uma reflexão, que não podemos simplesmente amar a Deus só de palavras, nós precisamos viver a prática do amor de Deus. Quando nós olhamos para isso, nós olhamos o próprio Senhor Jesus nos dizendo, olha, em João 14, versículo 15, ele vai dizer: aquele que me ama, ou se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Não tem como dissociar o amor de Deus, ou dizermos que amamos a Deus, sendo que nós não cumprimos os seus mandamentos e as suas ordenanças. E aí no versículo 21, o próprio Senhor Jesus vai continuar dizendo, ele vai dizer assim, olha, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é aquele que conhece, não é aquele que já viu e leu a Bíblia, não. Aqueles que têm os mandamentos do Senhor e os guarda, e os exercita, e coloca em prática, esse é o que me ama. Aleluia. E Jesus vai dizer, e se ele me ama, o meu Pai o amará, e se meu Pai o amar, eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Não é um amor somente de falar, mas é um amor de prática, aonde por amor a Ele, eu venho, eu ensaio, eu sirvo a Ele. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de trabalhar na obra do Senhor. Muitos veem empecilhos e se tornam distantes, não assumem um compromisso. Eu sei que os irmãos, por bondade de Deus, sou dirigente de congregação, eu sei dos desafios da orquestra, da banda, dos conjuntos, do sacrifício que é feito para que este momento acontecesse. E isso não pode ser feito se não for por amor, porque tudo o que nós fizermos para Ele ainda é pouco, porque o amor dEle é grande, o amor dEle é maravilhoso. Então tudo que eu faço para Ele, os ensaios, a correria, muitas vezes não conseguimos chegar na igreja, ou tomar um banho, ou comer algum alimento, e vamos rapidamente para os nossos compromissos. Qual a finalidade disso, a não ser glorificar e exaltar o nome de Jesus? Porque é Ele que é merecedor de todas as coisas. Nós mudamos o nosso foco, servimos ao nosso pastor com alegria, servimos os maestros, os nossos líderes com alegria, mas o meu amor é externado a Deus, pelo meu serviço, pela minha voz, não sonegando aquilo que é devido, aleluia, o louvor e a adoração que é genuinamente dEle, porque dEle e para Ele são todas as coisas. Nós aprendemos ontem. Então todo o nosso sacrifício, ele é validado com a demonstração de amor, porque nós fazemos para Ele, aleluia. O homem natural, a mulher natural, não consegue compreender isso, não consegue enxergar por essa ótica de amor, porque nós estamos
envolvidos com a obra de Deus, nós estamos continuamente trabalhando, nós estamos nos cultos na semana, chegamos na igreja cedo aos domingos, na escola bíblica dominical, e alguns componentes da orquestra, 4:30, 5 horas da banda, vão chegar muito mais cedo na igreja para ofertar o seu louvor a Deus, e alguém que não entende isso, que não experimentou esse amor, vai dizer: isso é insanidade, eu poderia estar em casa, poderia estar assistindo qualquer outra coisa, mas não é isso, isso não é um sacrifício, ele é um sentimento de amor. Eu faço porque eu gosto, porque Jesus me libertou, e eu tenho prazer em fazer, eu tenho prazer em adorar, eu não sou impulsionado ou motivado a levantar as minhas mãos, porque alguém me disse não. É quando eu olho para Deus, eu olho para o fato de estar aqui, eu voluntariamente elevo as minhas mãos aos céus e dou graças a Ele. Obrigado, meu Deus, pela obra, obrigado pelo privilégio de sentir a sua presença, obrigado pelo privilégio de adorá-lo. Eu amo ao Senhor. Esse amor, ele é resultado de uma experiência, de uma vivência. Se você observar os versos, você vai enxergar a razão do salmista. Ele vai dizer assim: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a minha súplica, aleluia. Eu amo ao Senhor, eu tenho um motivo. Estar na casa do Senhor, ser alcançado pela graça, já é um motivo sublime. Nós não precisaríamos de mais nada, mas porque Ele nos ama, Ele nos ama. 1 de João capítulo 4, capítulo 4, verso 19, me perdoe, o João vai escrever dizendo que o Senhor nos amou primeiro, e a razão do nosso amor é porque Ele nos amou primeiro. Alguém diz: ah, mas isso não é nada. Não, isso é muita coisa. A iniciativa foi dele, aleluia. Foi Ele que um dia olhou para a minha vida, olhou para a sua vida, no estado de miséria espiritual, sem esperança, sem expectativa, e Ele nos amou, demonstrou o seu amor na cruz do Calvário. E a partir do momento em que nós o aceitamos como Salvador, nós passamos a integrarmos o seu povo, e Deus tem relacionamento com o seu povo, e Deus ouve a voz do seu povo. O salmista vai dizer: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Está entendendo isso? Há uma causa. O salmista consegue enxergar isso, e ele vai entender que Deus foi benevolente, Deus ouviu a voz, Deus ouviu o clamor, Deus ouviu a súplica. Será que você pode olhar para você hoje e enxergar a bondade de Deus na sua vida? E isso é importante, sabe por quê? Porque isso é uma coisa que eu não fui ensinado a acreditar, eu não fui adestrado, eu não fui condicionado por nenhum método ou fórmula humana para chegar a essa conclusão. Foram as minhas experiências, como a do salmista, foram as minhas angústias. Ontem nós ouvimos o pastor Sérgio nos ensinar sobre a fé usando Jó. E aí Jó vai dizer no capítulo 19, versículo 15, ele vai dizer: porque o meu Redentor vive. Baseado nas suas experiências, nas suas dores, ele chega à conclusão que o seu Redentor vive. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, 1º capítulo, versículo 12, ele vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Oh, glória a Deus! Está entendendo isso? Eu um dia tive uma experiência, por mais dolorido que foi, por mais dificuldade que eu passei, gigantes foram os desafios, o Senhor ouviu a minha voz e inclinou os seus ouvidos à minha súplica, aleluia. Então eu vou adorá-lo, então eu vou glorificá-lo, então eu vou bendizê-lo, porque alguém me ensinou, não, porque eu sei quem Ele
Ele é, porque eu conheço, aleluia, eu adoro aquilo que eu conheço, eu presto culto àquele que eu conheço. E essa pergunta, ela vai caminhar por todo o salmo: que darei eu ao Senhor, aleluia, pelos livramentos que Ele tem me concedido, pela sua bondade, pelo seu grande amor. Eu estava pensando, meu pastor, na nossa viagem recente, todos os dias eu pensei nisso, depois de que eu voltei da viagem para Amargosa, os irmãos estiveram orando por mim, agradeci a congregação de Vila Augusta que esteve orando por nós, um acidente atrás do outro, uma coisa atrás da outra, e eu disse: Deus foi tão bom, passamos os nossos apuros, mas o Senhor nos livrou, a boa mão dele esteve sobre as nossas vidas. Irmão, nós temos motivos para glorificar a Deus. Tudo que temos passado, tudo que temos experimentado, às vezes momentos de dores, é verdade, mas isso só aconteceu para Deus demonstrar a sua grandeza. O final, você está aqui adorando, bendizendo, glorificando e exaltando a Deus. Bendito é o Senhor. E essas experiências nos levam a isso. Eu estava lendo hoje o texto de João, 1 de João, capítulo 1, versículo 1, ele vai começar a dizer o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos, e as nossas mãos tocaram. O que João está dizendo? Das suas experiências, do conhecimento de Deus, daquilo que ele vivenciou, aleluia, daquilo que ele experimentou. E muitas vezes eu e você, como servos do Senhor, temos essa dificuldade de entendermos que a nossa vida está totalmente na mão do Senhor. E essa teologia triunfalista que nós ouvimos de vez em quando aí, que o crente, o servo fiel de Deus, o homem e a mulher que teme a Deus não tem prova, não tem luta, isso é uma mentira, porque o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas eles têm de bom ânimo, aleluia, eu venci o mundo. Eu estava lendo hoje o Salmo de número 37, lá no versículo 23, vai dizer: e os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, aleluia, e ainda que ele caia, não ficará prostrado, porque eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão, aleluia, aleluia. Olha a conclusão de quem anda com Deus. Eu vou passar problema, vou, é inerente à natureza humana, mas a boa mão de Deus está sobre mim. Ainda que eu caia, ainda que você caia, não ficará prostrado. O Senhor o susterá com a sua mão. O privilégio de servir a Deus, o privilégio de conhecer ao Senhor. Aleluia, nós não somos homens e mulheres normais, não. Nós não vivemos dentro do ordinário, não. Nós vivemos dentro do extraordinário, porque há um Deus no céu, Criador de todas as coisas, que sustém as nossas vidas. Por isso temos motivo para glorificá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, aleluia. E observa que a experiência do salmista, ela vai demonstrar algumas coisas muito tremendas aqui. Ele vai dizer, olha, versículo 6, ele diz: o Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou, aleluia. Eu estava abatido, eu estava cansado, mas Ele me livrou. E esse me livrou não depende das minhas forças nem das suas, vem dEle, absolutamente dEle. Você observa que nós estamos findando o ano. Espero em Deus que possamos cumprir os 365 dias, aleluia, e terminarmos a virada do ano, quem sabe nas nossas congregações, de joelhos dobrados, chorando e agradecendo a Deus, porque 360 dias, 65 dias se findaram. Para aqueles que não perderam uma ceia, no mínimo participaram 12 vezes da Santa Ceia, declarando a sua comunhão com Deus,
declarando que a sua fé continua firme, aleluia, que Ele nos sustentou, e nós vamos concluir o ano dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Tive dias que eu fiquei abatido, eu tive dias que eu fiquei entristecido, eu tive dias que eu chorei de dor, eu orei gemendo, e talvez alguns deles as palavras não saíam, mas o Senhor me livrou, e eu estou aqui hoje. O inimigo não foi capaz de ceifar a minha vida e tirar a minha alegria de adorá-lo, e tirar a alegria dos coristas, de ensaiar, de cantar, de dar o seu louvor a Deus. Você é um privilegiado, você é uma privilegiada, porque você está de pé, adorando e bendizendo a Deus. O que você poderia fazer para pagá-lo? O que você poderia oferecer a Deus, se Ele é criador de tudo, se Ele tem tudo? Só nos cabe a genuína e verdadeira adoração, que a Ele é devida. E olha como é interessante, ele vai dizer assim: eu estive abatido, mas o Senhor me livrou. Quando olhamos esses salmos aqui, esse salmo ele faz alusão à libertação do povo de Israel do Egito. Ele faz menção ao retorno do povo também, de forma implícita, à terra prometida, ao que Deus prometeu ao seu povo após o período como escravo. Ao versículo 7, ele diz: volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Aleluia. Volta a minha alma a teu repouso. O salmista está olhando para ele, vivenciando os dias de lutas, chegando à bênção. Ele diz: olha, alma, volta para o descanso, minha alma. O Senhor tem nos feito bem, o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos dado descanso. Aleluia, não há razão de desespero. Volta para o teu repouso, descansa, porque o Senhor nos tem feito bem. Aleluia, fez bem no passado, está fazendo bem no presente e fará bem no teu futuro. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa é servir a Deus, ter este privilégio tão lindo de poder descansar no Senhor, saber que nós temos nele esperança, saber que nós temos nele o escape, nós temos uma porta, irmão, olha isso, nós temos aonde correr. No dia da adversidade, canta o salmista: Ele me esconderá no seu pavilhão. Aleluia. O homem natural está aí fora, a mulher natural está aí fora, muitas vezes desesperado, não sabe em que porta bater, não sabe que caminho tomar, não sabe para onde correr. Agora você, homem e mulher de Deus, está lendo na Sagrada Escritura, o salmista convicto da sua fé dizer: ei, minha alma, volta para o teu repouso, porque o Senhor tem te feito bem. Oh, glória a Deus. Temos ou não temos motivo de sobra para adorar e para bendizer ao Senhor, para glorificá-lo, para cantar um hino de agradecimento a Deus? Aleluia. Olha o que ele continua dizendo. Eu fiquei pensando aqui no versículo 8, ele diz assim: olha, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Olha como Deus é tremendo, olha como Deus é grande. Tu, ó Senhor, me livraste da morte. Porque alguns versículos acima, o salmista vai narrar a sua aflição, e ele vai narrar essa aflição dizendo que os cordéis da morte o cercaram. Eu não sei o tamanho da angústia que ele estava sentindo e qual o motivo dela, mas devia ser algo avassalador, a ponto de ser comparado à angústia da morte. E agora ele vai dizer no versículo 8: porque o Senhor tem livrado a minha alma da morte, Ele tem livrado os meus olhos das lágrimas, Ele tem livrado os meus pés da queda. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha o que Deus tem feito por nós,
Olha o que Deus tem feito na vida dos nossos filhos, na nossa família. Ele tem estado constantemente ao nosso lado, zelando pela nossa vida. Se nós olharmos para a nossa história, nós vamos conseguir enxergar que grandes foram os livramentos de morte, que grandes livramentos o Senhor te deu. Você não viu, eu não vi, aleluia, nós não percebemos, mas Ele livrou da morte. Quantos motivos de choro poderiam ter batido na sua porta? Quantos motivos de choro poderiam ter alcançado a vida dos teus filhos e daqueles que você ama? Mas o Senhor livrou os teus olhos das lágrimas, aleluia. Quantas vezes o inimigo das nossas almas torcia para o nosso tropeço, para a nossa queda, para nunca mais pregássemos, para que nunca mais cantássemos e nunca mais levantássemos as nossas mãos em glória. Mas o Senhor livrou os meus pés e os teus pés da queda. Glória seja dada a Ele. Que maravilha, oh glória a Deus, que coisa maravilhosa é poder amar a Deus, é poder conhecê-lo, é poder adorá-lo, toda a sua bondade. Aleluia. Eu vou encerrar aqui em 5 minutos, uma palavra simples, para a meditação dos irmãos. E depois que ele enxerga, veja bem, ele enxerga que Deus ouviu a sua voz, que Deus ouviu o seu clamor. Quem somos nós, irmãos? O salmista fala isso no Salmo 8, quem é o filho do homem, para que Deus se lembre dele? Quem somos nós, para que um Deus tão grande se lembre de nós? Mas Ele ouve a nossa voz, Ele nos livra da morte, um livramento constante. Aí Ele olha para tudo isso, o que eu vou fazer para Deus? O que darei eu ao Senhor? O que eu posso fazer? Aleluia. Será que nas nossas resoluções de final de ano, o melhor para Deus está inserido? Nós fizemos tantas promessas, está chegando o final do ano, a gente olha para coisas da nossa vida que nós queremos fazer, entre tantas que eu não vou citar aqui, mas eu vejo que nós precisamos incluir o nosso serviço a Deus de forma aprimorada, a fazermos melhor para o Senhor, em adoração, em evangelismo, em palavra. Eu estou fazendo esse exercício, se Deus me der vida e condições, o meu pastor Jairo me permitir, eu já disse à igreja de Vila Augusta, se essas condições foram concretizadas, Deus me permitir, me der vida e força e saúde, o meu pastor me der a sua bênção, me permitir estar aqui, 2023 será um ano de trabalho para a igreja, nós vamos servir melhor ao Senhor, nós vamos adorá-lo de forma mais profunda, mais tremenda. Tudo que estamos fazendo, nós vamos fazer melhor. Afinal de contas, o que darei eu ao Senhor? De que forma eu posso fazer melhor para Deus? Aleluia! E Ele vai dar a sua proposta de vida. Ele vai dizer o seguinte no versículo 17: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor, aleluia, todos os dias, de forma permanente. Oh glória a Deus. Oferecerei sacrifícios de louvor, de forma constante, não sendo um crente condicional. Sabe aquele que as coisas estão bem e ele adora? Nos meus anos, poucos anos de experiência pastoral, eu tenho visto isso. Alguns crentes se condicionam a sua vida de devoção e adoração às coisas externas. Ele vai dizer assim: olha, eu vou adorar, eu vou fazer parte do coral, eu vou tocar para o coral, eu vou prestar o meu serviço se tudo estiver bem. Mas agora, se eu estiver passando por algum revés, alguma circunstância em que eu não me identifique, ou contrário à minha vontade, eu não vou ao ensaio, eu não vou ficar na porta como o meu serviço de diácono, eu não prego mais, eu não evangelizo mais, eu vou ficar quietinho. O salmista está dizendo: eu oferecerei sacrifícios de louvor.
aleluia, eu invocarei o nome do Senhor. Se os irmãos forem entender e estudar o texto, ele vai dizer todos os dias. No dia mau eu ofereço sacrifício de louvor, no dia bom eu também ofereço sacrifício de louvor. Eu faço como profeta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que no curral não haja vaca, todavia eu me alegrarei o Senhor Deus, aleluia. Eu vou oferecer sacrifício no dia bom. E eu não sou cantor, nem tenho talento para isso, mas eu gosto de cantar, e eu sei que há dias na nossa vida que proferir uma frase de um louvor é difícil, porque a voz está embargada, os problemas são maiores, mas eu preciso gerar em mim um compromisso de que haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu continuarei adorando, bendizendo, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Oh, glória a Deus. E me canamaia da canassa, perdendo, ganhando, sofrendo, aleluia, caminhando tudo bem, caminhando tudo mal, eu vou continuar oferecendo que na baia serve a canai, sacrifício de louvor e de adoração a Deus. Pagarei os meus votos, versículo 18, ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Ele termina dizendo que o meu testemunho seja constante, que aonde eu encontrar alguém, seja no trabalho, no seio da minha família, em todos os momentos, aleluia, eu possa ser identificado como um homem e como uma mulher que serve a Deus, que adora a Deus, aleluia, muitas vezes sofrendo afrontas, e nós somos, ou melhor, vivenciamos isso de forma constante. Quem de nós nunca ouviu? Você não é crente porque você está passando por isso. Você não é crente porque isso não aconteceu ainda. Você não é crente, aonde estão os teus filhos? Aleluia, mas eu vou pagar os meus votos ao Senhor. Eu continuarei fiel a Ele, aleluia. Eu continuarei adorando a Ele, mesmo quando me questionarem, mesmo quando se levantarem, o meu testemunho será sempre o mesmo, aleluia. Aonde está o seu Deus? O meu Deus está no céu, e Ele faz tudo o que lhe apraz. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Por orientação do nosso pastor, nós queremos saber se há alguém entre nós nessa noite que ainda não conhece esse Deus tão tremendo, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu fiz isso em 1998. Eu costumo dizer que eu não tive o privilégio de crescer na casa do Senhor, cantar nos departamentos, como hoje eu vejo, e vi meus filhos para a glória do nome de Jesus. Aceitei Jesus aos 20 anos de idade. E que decisão maravilhosa. E eu olho para esse salmista, me identifico muito. Diz que darei ao Senhor. Aonde eu estaria se não fosse esse amor, se não fosse essa bondade, se não fosse essa graça, essa segurança que eu e você temos em Deus? O salmista diz assim: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh, glória a Deus. Todos aqueles que servem a Deus gozam deste privilégio, e eu quero que, baseado em tudo aquilo que você ouviu hoje, algumas coisas que falaram ao seu coração, isso não são coincidências. Nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus que está neste lugar, nesse encontro de louvor e de adoração a Deus. E se houver alguém que não entregou a sua vida a Jesus ainda, ou está longe dos caminhos do Senhor, eu quero convidá-lo hoje
para receber Jesus, para restabelecer a sua aliança com Ele. Ele está te esperando. Hoje é noite de salvação também. No encontro de corais, Jesus pode salvar, porque Ele está aqui. Ele é o centro de toda a nossa adoração nesta noite. Aleluia, aleluia. Ele está aqui e Jesus está te perguntando se há um espaço na sua vida para que Ele possa entrar hoje. Aleluia, se há lugar no teu coração para receber Jesus como Salvador. E eu tenho certeza que você não só vai ouvir dessa alegria, mas você vai experimentar profundamente essa alegria que nós, aqueles que servem a Deus, sentem. Há alguém? Se houver alguém no nosso meio, dê um sinalzinho com a mão, para que eu possa orar por você. Essa igreja toda vai orar com muita alegria pela sua vida. Alguém que está afastado, hoje é noite de reconciliação com o Senhor. Jesus tem uma obra a realizar na sua vida, e esta é a oportunidade que Ele preparou para você. Alguém? Se não houver alguém, ou alguém estiver constrangido, eu peço a Deus que lhe conceda uma nova oportunidade. Muito obrigado, meu pastor.